Olá, colega. Meu nome é Paulo Tarcísio, sou médico anestesista com atuação em terapia intensiva e medicina de emergência no pré-hospitalar através do SAMU. Também sou instrutor do ACLS pela American Heart e instrutor do curso de via aérea difícil. E estamos gravando uma série de vídeos comentando um pouco a recomendação da AMB sobre como abordar a via aérea do paciente com Covid suspeito ou Covid confirmado. No primeiro vídeo falamos um pouco sobre oxigenoterapia e vimos que a AMB recomenda apenas duas formas de oxigenoterapia, ou catéter nasal tipo óculos ou máscara facial com reservatório. Vimos como usar e a forma correta de usar cada uma desses instrumentos, cada um desses instrumentos produzindo a menor quantidade de gotículas possível. No segundo vídeo comentamos um pouco sobre as drogas. Então a AMB recomenda as drogas a serem utilizadas durante a intubação do paciente. Comentei sobre cada uma, a forma de usar cada uma, a dose de cada uma e algumas contraindicações. Recomendo sempre o estudo nos livros clássicos de farmacologia sobre essa droga. A ideia do vídeo não foi saturar o tema, mas que você pegue a ideia central de cada medicamento e a partir da ideia central fica muito mais fácil estudar. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a intubação. Quem viu os dois primeiros vídeos viu que agora eu estou sem barba. Então a direção do meu hospital recomendou tirar a barba por causa da N95. Agora esperar o Covid passar para poder voltar a crescer a barba. E falaremos um pouco sobre como laringoscopar e como intubar. Mais uma vez pegando o protocolo da AMB e comentando cada uma das partes. Primeiro, ele recomenda uma série de materiais, os materiais necessários para a intubação. Vamos ver cada um deles. Primeiro, ele recomenda 5 kits de EPI completos, e espero realmente que você tenha no seu hospital os kits de EPI completo. Seria um kit para você, um kit para o enfermeiro e um kit para o fisioterapeuta, que vai estar intubando com você, e mais 2 outros kits reservas, um kit para o circulante e um kit para um potencial segundo intubador, caso você não consiga intubar. Depois ele recomenda que você tenha um bugie ou fio guia. Então a técnica de intubação recomendada pela AMB é a técnica de sequência rápida. E como regra, a gente usa o fio guia na técnica de sequência rápida. Muito legal o fato da AMB ter abordado o bugie aqui nessa diretriz. Então, a gente viu nas drogas que ela recomendou o uso de cetamina e lidocaína, que são drogas muito usadas por nós anestesistas, drogas que quando bem utilizadas são muito boas, mas que não fazem parte ainda do arsenal terapêutico do clínico, do emergencista. E para mim essa crise do Covid é uma oportunidade para que isso possa fazer parte da educação médica e possa fazer parte do nosso dia a dia. E ele também fala do bugie. O bugie é esse instrumento aqui. Ele é como um derivado de petróleo, um pouco mais mole do que um fio guia. E ele tem essa ponta que tem uma memória. Ela é um pouco dobrada fixamente. É um instrumento barato, custa mais ou menos R$80, R$100, às vezes é mais caro o frete para quem mora no Nordeste. Reutilizável, você usa uma vez, manda para esterilização e usa de novo e ajuda muito na intubação orotraqueal. Então quando a gente vê a laringe do paciente, quando a gente vê as cordas vocais, do paciente, tem várias maneiras que você pode ver. Então imagina que isso aqui é minha corda vocal, é mais ou menos isso que a gente vê depois que faz a laringoscopia. Já aconteceu aqueles casos de você conseguir ver só a pontinha da corda vocal e você fala assim, eu consigo ver a corda vocal, mas não consigo passar o tubo por lá. Outras vezes acontece de você ver apenas a epiglote cobrindo a corda vocal, mas você não consegue mobilizar a epiglote e tirar ela de lá. O bugie serve principalmente para essas situações. O bugie é um instrumento criado para que você possa intubar esses casos. Então, uma classificação, é muito conhecida a classificação de Malampati, o quanto você vê da cavidade oral quando o paciente está com a boca completamente aberta, com a língua estirada, com força e sem fonação. O quanto eu consigo ver principalmente os pilares amidalianos, a falce, e o quanto eu consigo ver principalmente a úvula.
Então, se eu não vejo nada da úvula, é uma lampate 4. Se eu vejo só um pouquinho da úvula, uma lampate 3. Se eu vejo metade da úvula e as fauces, uma lampate 2. Se eu vejo a úvula inteira, vejo as fauces e vejo os pilares amidalianos, uma lampate 1. E ainda tem uma lampate 0, que é quando o paciente abre a boca, estira a língua e você consegue ver até a epiglote do paciente. E outra classificação é a classificação de Cormark, que é uma classificação laringoscópica, ou seja, não dá para você fazer clinicamente, conversando com o paciente, mas é quando você coloca o laringo, dependendo do que você vê. Às vezes você vê a corda vocal toda, esse é o chamado Cormark 1. Às vezes você vê só a metade da corda vocal, é o Cormark 2, o 2A. A gente ainda consegue passar o tubo ali, vê só uma parte da corda vocal, mas consegue passar o tubo. Às vezes você vê só a pontinha da corda vocal, que você não consegue passar o tubo. Esse é o Cormark 2B. Essa é a primeira indicação do uso do bugie. Então, se eu não consigo passar o tubo, eu consigo passar o bugie. Eu passo o bugie ali, pela pontinha da corda vocal que eu vejo, e quando eu passo um dos sinais que eu estou na corda vocal, tudo isso tem que ser sob visualização direta, você sente os anéis traqueais passando pela ponta do meu bugie. Você vai como se fosse uma escada descendo ali. Você sente na sua mão, não é barulho, tá? Você sente na sua mão. Uma outra indicação do bugie é quando o Cormark é 3A, ou seja, você consegue ver a epiglote. E você sabe que por baixo da epiglote está a corda vocal. Aí você levanta com o bugie a epiglote, vê a corda vocal e passa o bugie através dela. Uma vez que meu bugie está dentro da corda vocal, eu passo o tubo através dele. Então imagina que eu faço a laringoscopia e vejo a corda vocal do paciente, só a pontinha. Aí eu passo o bugie lá. Uma vez que eu passo o bugie, eu mantenho tanto o bugie quanto o laringoscópio. Aí eu peço para o meu assistente, passa o tubo. Aí ele vai colocar o tubo na ponta do bugie, aí vai descer o bugie. Uma hora o tubo vai chegar aqui na minha mão. Aí eu digo para o assistente, segure o bugie. Repara que eu não tirei o laringoscópio em nenhum momento. Aí ele vai segurar o bugie, eu vou segurar o tubo e vou passar o tubo através do bugie. Com o bugie, usando o bugie como guia. Então o bugie serve como, entre aspas, um fio guia, mas eu passo primeiro o bugie para depois passar o tubo. Alguns recomendam você passar o bugie já com o tubo aqui, acoplado. O que é um pouco complicado, porque o bugie ele é mole e o tubo ele cria um pouco de instabilidade. Eu prefiro passar primeiro o bugie e em seguida passar o tubo através do bugie, com a ajuda do assistente. Então ele recomenda usar o bugie. Uma outra situação, uma outra coisa é quando você consegue passar o bugie, mas não consegue entubar. Então muitos bugies eles têm esse dispositivo aqui, que você conecta o ambu nele, e aqui na ponta você consegue ventilar. É pouco, mas o paciente está em apneia por algum motivo, você não consegue entubar, nem consegue ventilar com máscara facial, esse bugie tira de uma situação que chamamos de não entubo, não ventilo. Então, excelente instrumento, usem. Eu só acho difícil vocês começarem a usar agora. Então, nunca usou o bugie na vida. O primeiro caso que vai usar é o caso de um paciente com via aérea difícil, no Covid, que você está todo paramentado. Recomendo comprar o bugie, faça um bom curso de via aérea que ensine sobre usar o bugie e comece usando mesmo nos casos fáceis. Num Cormark 1A, por exemplo, ou 2A, para que você crie intimidade. Apesar de ser um aparato relativamente simples, você vai fazer a laringoscopia normal, vai passar o bugie como se fosse o tubo e vai passar o tubo através dele. Parece simples, mas uma coisa é você fazer tudo isso numa situação de intubação e que muitas vezes a gente não está tão familiarizado assim com intubar. Então usar uma coisa nova no momento de tensão já é um pouco mais difícil. Então começa usando nos casos fáceis. E talvez aqui no Covid tenta usar, mas leva isso para a vida. Então daqui para frente usa o bugie como instrumento e faz o bugie da sua rotina, coloca o bugie na sua rotina de médico emergencista, de médico intensivista. É algo que a gente sempre usa como anestesista. Falei um pouco demais do bugie porque é um instrumento que eu gosto muito. E a Abramed e a MB trouxeram isso de maneira mais clara para o público médico. Depois ele fala do fio guia, que já conhecemos, para a sequência rápida. Comenta do vídeo laringoscópio. Por que a AMB coloca o vídeo laringoscópio como preferencial antes do laringo?
Não sei se você já usava aquela roupa, aquela paramentação. Então, se você acha que entubar é difícil, imagina você entubar com 95 e outra máscara, o face shield, o paciente te saturando, um monte de gente nervosa. É até difícil você se mexer com aquela paramentação toda para gente que não está acostumado. Qual é a ideia do vídeo laringo? Para que você possa ver diretamente a via aérea. Mais uma vez, para quem não é acostumado a ter o vídeo laringo, a usar o vídeo laringo, você começar usando numa situação de emergência é complicado. Porque quando você vê os vídeos na internet de uma pessoa entubando com vídeo laringo, parece que até criança de 6 anos consegue entubar. Mas não é bem assim. Leva um tempo para você conseguir entubar o paciente com vídeo laringoscopia. Então também tem uma curva de aprendizado. E você começar aprendendo numa situação de emergência é bastante complexo. Então, se você tem experiência com vídeo laringo, ótimo, usa. Uma coisa off-label que alguns colegas usam é usar o vídeo laringo associado com bugie. Então, em vez de passar o tubo, você passa o bugie e através do bugie você passa o tubo. Mas eu não estou recomendando isso porque não tem nenhum trabalho. Alguns colegas fazem, se você quiser fazer, aí é por responsabilidade sua. Mas é uma opção. Uma outra coisa é... Depois ele recomenda lâmina descartável do vídeo laringo e o laringoscópio comum, com lâmina reta ou com lâmina curva. Então, outra coisa legal, aqui no país a gente não tem tanto hábito de usar a lâmina reta no paciente adulto. É quase um dogma. Criança, lâmina reta, adulto, lâmina curva. Mas em outros países é uma questão de cultura, a cultura médica do nosso lugar. Em outros países é comum usar a lâmina reta para adulto e lâmina curva para criança. Então, tem anestesistas que têm muito mais experiência de entubar a criança com lâmina curva. Eu mesmo gosto de usar a lâmina reta mais em RN. Em criança, a partir de 1 ano, prefiro muito mais usar a lâmina curva. Mas ele coloca aí a lâmina reta como opção para você entubar também o paciente adulto. Tá? As lâminas, o tubo, 7, 7,5... 8, 8,5. Em geral, a gente coloca o tubo que você acha que é, um tubo menor e um tubo maior disponível para intubação. Filtro EPA, o filtro está sendo recomendado contra o Covid. Bisturi e tubo 6.0. Então a gente vai ver, e isso foi motivo de muita polêmica, o que é que a AMB recomendou. Tentou entubar uma vez, não conseguiu, crico. Tentou entubar uma vez, não conseguiu, crico. Então, teremos uma grande quantidade de cricos. O que é que a gente precisa fazer? Que a sua primeira laringoscopia seja melhor. Então, a gente vai ver uma série de manobras para aumentar a chance de que a sua laringoscopia seja bem sucedida. E, mais uma vez, essas manobras podem e devem ser realizadas para o seu cotidiano. São manobras que não têm quase nenhum custo, que não trazem praticamente nenhum risco para o paciente e que, pelo contrário, como melhoram a laringoscopia, reduz muito o risco do paciente ter alguma complicação. Então falaremos dessas manobras daqui a pouco, de como melhorar, otimizar a sua laringoscopia. O dogma é que sua primeira laringoscopia seja melhor. Não é tentar de qualquer jeito, aí se não der certo você posiciona e etc. Vamos lá. Depois recomenda, então, o kit de crico, uma pinça reta, para quê? Uma vez que eu entube, eu fecho o tubo, para que não saiam gotículas e aerossóis. Então, a ideia é que se a gente sedar bem e fizer bloqueador neuromuscular, o paciente não tussa. Mas a gente sabe que as coisas não são exatamente assim na prática. Então, você pode fechar o tubo com uma pinça reta, enquanto você não conecta o ventilador para que não haja liberação de gotícula e aerossol para o ambiente, contaminando a sua equipe. Depois, a Associação Médica recomenda cofômetro, sabemos para que serve, e o estetoscópio para fazer a ausculta e verificação da intubação. Agora vamos para os passos recomendados da AMB sobre como intubar. Então ela começa perguntando assim: kit de EPI, intubação COVID pronto, ou seja, está todo mundo paramentado e está com todos os materiais prontos? Sim. Então uma coisa boa para você fazer é você passar os passos na sua mente.
Então, cada passo da intubação você passar na mente e pensar: os materiais desse passo estão prontos? Os materiais desse passo estão prontos? Os materiais desse passo estão prontos? De maneira que quando você precise, você não vai pedir para alguém pegar, já está lá disponível. Então, checar se está tudo pronto para a intubação. EPI vestida e checada por todos. Tá todo mundo com EPI, todo mundo viu se alguém tá sem N95, viu se alguém tá com barba grande N95, né? Então tem que checar isso também. Depois ele fala: paciente com acesso venoso periférico, e aqui embaixo, paciente monitorizado no monitor de transporte. Então, é para fazer o velho MOVE. Quem se move, ganha o MOVE, que a gente conhece da CLS. Monitorização, oximetria e acesso venoso periférico e veia. Por que ele recomenda um monitor de transporte? Porque a ideia é que você monitorize na sua emergência, entube na sua emergência e já mande o paciente para o centro de referência do seu lugar, para que você não fique trocando o monitor. Assim como ele vai recomendar também já conectar no ventilador de transporte. Porque eu conecto no ventilador de transporte, na hora de transportar, já transporto. Se eu coloco no ventilador fixo, esse processo de tirar do fixo, colocar no móvel, nesse processo você pode ter liberação de gotícula para o ambiente e aerossol, contaminando a sua equipe. Então, para isso que ele recomenda sempre tanto o monitor móvel como o ventilador de transporte, tá? Então, eu vejo que está todo mundo paramentado, vejo se todos os equipamentos de intubação estão prontos e depois eu faço o MOVE. Na verdade, o MOVE você já fez antes, né, quando o paciente chegou. Monitorização, oximetria e acesso venoso periférico. Capnógrafo pronto. Aí, mais uma vez, a MB fez a coisa da maneira ideal, né? Que todo mundo deveria intubar só quando tivesse capnografia. A realidade do nosso país, em muitos hospitais, é que até no centro cirúrgico você tem um capnógrafo para várias salas. E são raras as UTIs que você tem capnografia para todos os pacientes. Então, falar de capnografia no interior do país é uma coisa que não encontraremos e não teremos. Aí ele fala lá nas letras miúdas: o capnógrafo é imprescindível. Bem, só se a gente for usar essa diretriz para começar a exigir dos gestores a capnografia, porque realmente é importante. Porque quanto menos você ventilar o paciente para verificar se ele está entubado, melhor. E às vezes você escuta, o paciente está com muita secreção, você acha que está no estômago. Então a capnografia é o padrão ouro para dizer se o paciente está entubado ou não. Capnografia sim, seria o ideal. E a gente pode usar isso como uma forma de pedir ao gestor para que tenha. Usar essa diretriz da MB, até como instrumento nosso de reivindicação. Mas para essa crise agora não teremos na maior parte das emergências. Para quem nunca viu o capnógrafo, então, desculpa, já viram o oxímetro? Ele tem uma curva, né? Quando você tem um pulso, a oximetria ela dá uma curva. O capnógrafo, quando o paciente está entubado, ele vai dar uma curva que normalmente é quadrada. Em cada ventilação vai aparecer uma curva quadrada com a chamada EtCO2, que é o gás carbônico expirado, que é diferente da PaCO2 que a gente vê na gasometria, tá? Por um acaso você entubar o estômago, ele pode até dar uma primeira curva, aí depois essa curva vai caindo até subir. Então você sabe que o paciente está entubado no estômago, independente de na ausculta você ter achado que ele está entubado realmente na traqueia. Depois do capnógrafo, ele segue. Capnógrafo pronto, ventilador pronto, aí lá embaixo ele vai falar ventilador de transporte, tá? Plano de intubação verbalizado, então para você falar para cada equipe. Primeiro vamos fazer isso, depois vamos fazer as drogas em tal sequência, a gente viu no vídeo passado. Primeiro a lidocaína, depois o fentanil, depois a cetamina, depois o succinil. Depois a gente vai fazer tal coisa, aí quando intubar, a gente vai fechar o tubo com a pinça e o fisioterapeuta vai conectar o ventilador. E então eu faço a ausculta com o paciente ventilando no ventilador. Você verbalizar cada uma das fases para que a equipe se situe. Então lembre que vai estar todo mundo nervoso pela situação, pelo contexto da doença. Então você falar isso, dizer o plano de ação, vai ajudar todo mundo a se situar, tá? Plano de intubação verbalizado,
Paciente posicionado. Então esse é o primeiro ponto fundamental, que não sei porquê nas nossas escolas médicas a gente criou o hábito de negligenciar isso. Se por acaso algum dia você não conseguiu entubar um paciente, foi lá e chamou o anestesista para entubar, a primeira coisa que ele vai fazer é posicionar o paciente. Falar, mas a cama do meu pronto-socorro não sobe e desce. No posicionamento, a altura da cama influencia, mas eu acho que é o que influencia menos. O principal na intubação se chama a posição do cheirador, o sniff position, que é você conseguir alinhar o tragus na altura do externo do paciente. Então, o tragus alinhado com o externo do paciente. Leve isso para todas as suas intubações, com exceção, logicamente, do trauma cervical. Nunca mais intube um paciente, nunca mais laringoscope um paciente sem o posicionamento adequado. Não há nenhuma vantagem nisso. Não há nenhuma vantagem. Então, imagine um procedimento que você faz na sua especialidade, que o posicionamento é fundamental. Quando você alinha o tragus com o externo, você está alinhando os 3 eixos, oral, faríngeo e laríngeo. Se você não faz isso com um coxim, você vai ter que fazer com força. Então, quando falam assim, intubação tem que ter força, é para homem. Normalmente é porque o paciente foi mal posicionado. Você vai ter que ganchar o paciente com o laringo excessivamente. Então você vai ter que fazer muita força. Aumenta o risco de lesão de parte mole, de paciente sangrar, broncoaspirar e etc. Então não tem nenhuma vantagem. Normalmente, o que diferencia um colega que consegue entubar e não consegue entubar é saber posicionar o paciente. Então, para o resto da vida, posicionamento. Tragus na altura do externo. A maior parte dos pacientes, o coxim ele é occipital. Você coloca aqui atrás da cabeça. Um pequeno grupo de pacientes você precisa colocar subescapular e também occipital. Esse é um outro vício. Você vai entubar às vezes em alguns hospitais, aí já vem alguém e levanta o ombro do paciente para colocar o coxim debaixo do ombro. O paciente fica com a cabeça pendendo. O coxim é suboccipital. A ideia é alinhar o tragus na altura do externo. Às vezes, quando é o paciente obeso, você pega um lençol, você faz um rolo, uma salsicha. Aí essa salsicha você coloca no subescapular. E os lençóis mesmos, ou se não tem lençol, soro, você coloca no occipital. A ideia é que você alinhe o tragus na altura do externo. Então, decora o objetivo. Tragus na altura do externo. E vai posicionando o paciente até conseguir isso. Então, o primeiro ponto da laringoscopia otimizada é tragus na altura do externo. Posicionamento adequado. Então, se eu tenho que ter sucesso na primeira laringoscopia, posicionar adequadamente é fundamental. Tá ok? Então, isso para o resto da vida, tá? Não só para o Covid. Se vocês aprenderem isso nesse vídeo, a importância disso já valeu completamente a pena. Depois ele continua falando. Iniciar pré-oxigenação com máscara. Então, quando eu vou entubar o paciente, eu posso fazer 2 coisas antes de entubar. Ou pré-oxigenar ou pré-ventilar. Qual é a diferença? Oxigenar é ofertar oxigênio. Ventilar é você ventilar com pressão positiva. Quando o paciente está com o estômago cheio, que é o típico da sequência da intubação por sequência rápida, que é o que a MB está recomendando no COVID, você não pode pré-ventilar ou não deve pré-ventilar ostensivamente. Por quê? Porque vai ar para o estômago. E quando vai ar para o estômago, aumenta o risco de vômito e broncoaspiração. Então, nesses casos, você não pré-ventila, você pré-oxigena. A gente pré-ventila lá no centro cirúrgico, no procedimento eletivo, um paciente de estômago vazio. Mas na intubação por sequência rápida, evitamos a todo custo ventilar o paciente. Então, pré-oxigenamos, ofertamos o oxigênio para ele. Que aqui eu vou poder fazer de 2 maneiras. Ou deixando a máscara facial, então eu vou preparando tudo, vou fazendo as primeiras medicações, ou o que eu prefiro, pego o ambu, acoplo o ambu com os filtros, tá? Acoplo o ambu com filtro específico, acoplo o ambu com o sistema de aspiração fechado e depois acoplo o ambu com a máscara facial. Aí vai ficar um trambolho enorme associado ao ambu. E você encosta a máscara facial no paciente. Há um complicador, a máscara do ambu no paciente. Há um complicador aqui porque talvez o paciente
esteja um pouco agitado. Então, às vezes, você pode chegar o mais próximo possível, vai fazer o melhor que você consegue fazer naquela situação, para que o paciente, com o próprio drive dele, vá ventilando e vá trocando nitrogênio por oxigênio, que é o nosso objetivo tanto na pré-oxigenação, que faremos aqui, quanto na pré-ventilação, que não faremos aqui. Então, pré-oxigenar o paciente. Para quem não entubou ainda nessa situação de Covid, tudo é muito lento por causa da roupa. E aí tem uma parte da equipe que não pode entrar, aí tem alguma coisa que você vai pedir para o pessoal lá de fora. Então, normalmente você vai pré-oxigenar, vai levar até mais tempo do que deveria para entubar esse paciente. Então, vai dar para pré-oxigenar bem. Tá? Iniciar a pré-oxigenação, aí ele recomenda que com máscara com reservatório, menor fluxo possível para manter a bolsa cheia. Então a gente já comentou um pouco sobre isso lá no vídeo de como oxigenar o paciente, né? Mesmo na máscara facial, não colocar um fluxo muito grande. E no ambu também, não precisa colocar um fluxo de 15 litros lá no ambu. Deixa a bolsa com reservatório e bota um fluxo ali de 10 litros no paciente, para que minimize a produção de gotículas para o ambiente. Depois ele recomenda paciente com sinais de choque, aí outra mudança aqui grande. Iniciar vasopressor em veia periférica. Sim, tá aqui. Recomendação da MB. Então se preparem para o zum. Vai fazer vasopressor em veia periférica? Então, é recomendação da MB. Paciente chocado. Você tem que entubar antes de pegar acesso central. Não vai morrer, passar meia hora ali com vasopressor bem diluído no acesso periférico. Você começa vasopressor, começa cristalóide, sim, no acesso periférico, diluído. O tempo que você entuba, fixa o tubo, meia hora. Depois que está entubado, você vai pegar o central. Pior é você laringoscopar e sedar o paciente sem nenhum vasopressor. Então, meia hora de vasopressor no periférico, bem diluído, não vai matar ninguém. Pior é sedar e laringoscopar o paciente chocado sem nenhum vasopressor. Uma concentração mais segura de vasopressor para acesso periférico é uma ampola em 250 ml. Então, você pega uma ampola de nora, dilui em 250 ml de fisiológico, ou de solução fisiológica, alguns serviços falam de solução glicosada, ou então uma ampola de 246, se quiser ser mais científico, e começa ali em acesso periférico. Ele também recomenda, começa cristalóide. Então, enquanto você vai preparando todo o material, enquanto você vai orientando a equipe, tá lá a máscara facial oxigenando, o vasopressor entrando por uma via e o cristalóide entrando pela outra via, para você dar um tônus de pressão naquele paciente, para poder sedar ele e laringoscopar o paciente, tá? Então ele recomenda tanto vasopressor em via periférica e recomenda infusão de cristalóide se o paciente não for um cardiopata, um ICC que tem risco de descompensar, se não tiver nenhuma contraindicação. Mas começa vasopressor, uma ampola em 250 em acesso periférico, meia horinha ali, entuba, fixa, deixa o paciente ventilando e depois pega o central. Aí você pode passar e fazer a concentração padrão. Cada serviço tem uma concentração. No meu serviço, a gente coloca 4 ampolas de nora em 234 ml de soro fisiológico. Alguns serviços são diferentes, alguns serviços usam glicosato, então cada situação é uma situação, tá? Então, você vai preparando o material. Enquanto vai preparando o material, o paciente está com a máscara facial lá, ventilando. Você está com o ambu, a máscara do ambu, oxigenando o paciente, sem ventilar o paciente, a ventilação espontânea dele. Vai entrando nora em acesso periférico, diluída. Vai fazendo volume lá devagarzinho. Depois ela recomenda o seguinte: intubação por sequência rápida, otimizando a primeira tentativa. Então, o que significa otimizar a primeira tentativa? Na prática, para o clínico, vai significar 3 coisas. Primeiro, posicionamento. A partir de hoje, sempre posicionar seu paciente. Segunda coisa, buge, que a gente comentou. Então, um excelente instrumento. Todo hospital deveria ter. Não tem. Eu tenho o meu. E levo todo o plantão que eu vou dar. Todo o plantão de terapia intensiva e emergência que eu dou. Eu levo o meu buge, uso, mando para esterilização e pego de volta. Então nunca tive problema. R$80 já me tirou de diversas situações difíceis. Não tenho nenhum conflito de interesse, mais uma vez, com nenhuma marca de buge, tá?
Aliás, o próprio nome Buja é uma marca, como Ambu é uma marca, mas acabou virando uma metonímia. O nome mesmo do Buja é GIT, GIT, Guia de Introdução Traqueal, mas todo mundo chama pela marca dele que é Buji, B-O-U-G-I. Então, intubação por sequência rápida, otimizando a primeira tentativa. E primeiro posicionamento, segundo Buji. Terceira coisa, que é uma confusão que o pessoal faz muito, manobra de burpe. Então, no pescoço, eu tenho duas cartilagens. A cartilagem tireoide, a proeminência de Adão, que é mais evidente nos homens, e a cartilagem cricoide. A cartilagem cricoide é a única cartilagem que é 360 graus. E abaixo dela, eu tenho o meu esôfago. E eu tenho duas manobras que eu faço no pescoço, completamente diferentes, Selic e burpe. É muito comum a gente chamar Selic de burpe e burpe de Selic. O que é Selic? Selic é uma manobra para selar o esôfago. Selic, selar o esôfago. Então eu pego minha cartilagem cricoide, não é a tireoide, cricoide, e pressiono o esôfago. Quando eu vou fazer o Selic? Quando eu estou ventilando um paciente com o estômago cheio, para que vá menos ar para o estômago e reduza a chance de broncoaspiração. Então, Selic serve para selar o esôfago. Eu pressiono a cricoide contra o esôfago, selando. Então, Selic é uma manobra que você faz na ventilação por pressão positiva. O Selic atrapalha a intubação. Qual é a manobra que fazemos para facilitar a intubação? É a manobra de burpe. Então, Selic eu faço na cartilagem cricoide. O burpe eu faço na cartilagem tireoide. E burpe significa, é uma mnemônica. Significa B de back, eu empurro a cartilagem tireoide para trás. U de up, eu empurro a cartilagem tireoide para cima. E R de right, eu empurro a cartilagem tireoide para a direita. Então é back, up, right, pressure. Por quê? Porque a gente não intuba pelo lado direito, então a ideia é você trazer a cartilagem tireoide. E como a corda vocal está dentro da tireoide, para a visão do laringoscopista. Então eu faço o burpe para facilitar a laringoscopia. Às vezes o colega, você está na UPA intubando, aí o colega faz, quer que eu faça um Selic? Aí na verdade ele está fazendo um burpe. Aí você não vai ter a deselegância de corrigir ele na hora, né? Você fala, quero. Mas se ele estiver realmente fazendo um Selic, empurrando a cricoide, diga, não precisa não. Peça um burpe. Então são as três formas que eu tenho de otimizar minha laringoscopia. Primeiro, posicionamento. Segundo, bugie. Aprenda a usar o bugie. Vale a pena, vai facilitar muito a sua vida. Terceiro, manobra de burpe. Faça um burpe. Então isso se chama laringoscopia otimizada, tá? Para o clínico é principalmente isso. Intubação por sequência rápida, otimizando primeira tentativa, tá? Depois ele fala pré-medicação com lidocaína, 2%, 1,5 mg por quilo, sedação seguida de bloqueio neuromuscular. No vídeo passado, já vimos sequência das drogas. Primeiro lido, depois fentanil, depois cetamina, depois succinilcolina. Ele também dá a opção de fazer midazolam ou de fazer rocurônio. Mas eu vou fazer lido, fentanil, cetamina e succinilcolina. Balonete com cafômetro, também é uma coisa que poucos serviços têm cafômetro, mas ele recomenda o uso, né? Sucesso na primeira tentativa, aqui, como dizem os jovens, começa a treta. Não, crico. Então muitos questionaram sobre isso, né? Fazer crico depois da primeira tentativa, principalmente porque muitos colegas inexperientes vão tentar intubar. Se eles são inexperientes em intubação, imagina em crico. Então, mas é a recomendação da AMB. Não conseguiu intubar uma vez, faz crico, tá? Depois sim, conectar no ventilador, preferencialmente de transporte. Para quê? Para que você não fique passando do fixo para o de transporte para o fixo. Para minimizar essa desconexão do tubo para produzir menos gotícula. Iniciar sedação contínua. Aí cada serviço tem seu protocolo, tá? No meu serviço a gente faz... o mais comum é fazer midazolam com fentanil. A diluição que fazemos no meu serviço é 20 ml de midazolam com
80 ml de soro fisiológico e 20 ml de fentanil com 80 ml de soro fisiológico. Soluções diferentes. Já me perguntaram algumas vezes, posso juntar as duas numa solução só? Não é muito bom. Por quê? Porque as duas drogas têm finalidade diferente. Então, para que eu faço o midazolam? Para hipnose. Midazolam tem pouquíssimo efeito analgésico, pouquíssimo efeito no bloqueio simpático. Para que eu faço o fentanil? Bloqueio simpático, reduzidor, analgesia. Então, para que o paciente taquicardize menos. Todo paciente grave tem muita dor. Então, dipirona, de preferência de horário. E um opioidezinho como o fentanil vai tirar bastante a dor. Então, é estímulo doloroso o tempo todo. E o fato dele estar inconsciente não tira os efeitos físicos da dor, tá? Ele não vai lembrar, mas os efeitos físicos da dor vão continuar. Então você faz para duas finalidades diferentes. E como todo anestésico é um veneno, se você aumenta a midazolam e só de graça aumenta a fentanil, isso vai dificultar depois a extubação e a saída da ventilação mecânica, pode provocar uma hipotensão que você não queria, vai ter que começar vasopressor. Então, como regra, separa. Outra opção é você fazer propofol também, bomba de infusão, se o paciente não estiver chocado. Em alguns casos, a gente usa também cetamina em bomba de infusão, que também tem a vantagem da broncodilatação e ser também analgésico, né? Mas, como regra, midazolam e fentanil aí pelos interiores. Depois ele fala conectar o ventilador, como vimos, preferencialmente o ventilador de transporte, iniciar a sedação contínua, ok? Considerar invasão com linha arterial, então falou em pegar PAI, mas não tem capnógrafo, às vezes não tem nem laringo que funciona, vai ter PAI, na maior parte dos interiores não tem, mas a MB, mais uma vez, está completamente correta, porque ela mandou as coisas como devem ser feitas e com a estrutura que a gente deve exigir. E catéter de veia profunda pelos mesmos profissionais. Então, você está lá paramentado, entubou, conectou no ventilador, pega o central. Então, não tira a paramentação. Já pega o central, aí passa na hora para o central, e aí você vai continuar a estabilização do seu paciente. Então, são principalmente esses passos da MB. Tiveram algumas discussões, o pessoal está questionando um pouco o protocolo da MB. Não estou aqui para questionar a MB, é a nossa autoridade médica, então a princípio eu vou recomendar aquilo que a MB está recomendando. Se alguém tiver muita segurança para fazer diferente da MB, aí cada um é por si, pela sua consciência e pela sua capacidade, né? Todo protocolo ele não é um trilho que você tem que necessariamente seguir, mas um guia de orientação. E eu acredito que a MB, ao mesmo tempo, tentou fazer as coisas simples para que médicos que não têm tanta experiência em intubação, que provavelmente é o que vai acontecer, tenham que intubar, consigam intubar, mas ao mesmo tempo nos deu a oportunidade de exigir capnografia, de exigir BUG, de exigir uma linha arterial, PAI, de exigir cetamina, lidocaína, rocurônio nos serviços. Então, a gente tem esse documento ao nosso favor. Gostei bastante do protocolo e com certeza vou usar no meu dia a dia na UTI do Covid. Espero que tenham gostado. Muitos já viram e me mandaram perguntas e comentários sobre os vídeos anteriores. Fico aberto. Também tem meu Instagram, pode me adicionar lá. E qualquer coisa que eu possa ajudar um colega sempre é um prazer e uma honra para mim. Um grande abraço e vamos lá, seguir firme.